no conhecimento do mistério de Jesus Cristo e nos ajudasse a corresponder sempre mais com uma vida santa. Então a igreja pede para nós que Deus nos dê isto, que nós conheçamos mais profundamente o mistério, isto é, a vida, o coração, as atitudes, aquilo que Jesus veio propor para nós em nome do Pai. E o que, querido irmão, querida irmã, essa palavra que São Paulo diz que está juntinho de nós, o que essa palavra diz para nós exatamente de Jesus? Nos diz hoje que Jesus foi tentado. Não simplesmente tentado por 40 dias. 40 é um número simbólico da Bíblia para significar a vida inteira de um ser humano. Como dizer, Jesus foi tentado a sua vida inteira. Interessante que o Evangelho vai dizer para nós, Jesus estava começando a sua missão, quando disse o Evangelho de hoje, e diz que o diabo vai voltar num tempo oportuno, exatamente no momento mais importante da vida de Jesus, como nós vamos ver. Então, querido irmão, querida irmã, então hoje conhecer Jesus como o Pai quer, é nós conhecermos Jesus sendo tentado. Quem de nós não sofre tentação nesse mundo? É o que o Pai quer, abrir os nossos olhos. Gente, o meu filho de tal modo assumiu a condição de vocês que ele foi tentado. Mas qual foi a atitude dele na tentação? Primeira coisa, querido irmão, querida irmã, que certamente Deus quer plantar no mais profundo do meu e do seu coração. 2 vezes em quase que um versículo só, se diz que Jesus era guiado pelo Espírito Santo e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Como dizer, se não tivermos o Espírito Santo, a nossa barca já furou, já caímos na tentação. E seria possível, quem sabe, resumirmos numa única tentação o que o diabo queria fazer com Jesus, e certamente quer fazer comigo, com você, com cada um e cada uma de nós. O que o diabo não aceitava em Jesus? Como ele diz 2 vezes nas tentações, que Jesus fosse o Filho de Deus. Mas um filho, como ele mostra, realmente que coloca o Pai acima de tudo na sua vida, até mesmo acima de sua própria vida. O diabo queria separar Jesus desse Pai, desse Deus pelo qual ele dava tudo na sua vida. Não é o que nós vemos na primeira tentação? Depois de 40 dias até sem comer, Jesus sente fome. E qual que é exatamente a tentação do diabo a esse Jesus? Se você de fato é o Filho de Deus, dê ordem, você tem poder para isso, para que essa pedra aqui se transforme em pão. Qual que é a resposta de Jesus, na qual vamos entender o que o diabo queria dele? A Escritura também diz, não só de pão vive o homem. O diabo queria que Jesus vivesse só de pão. O que quer dizer isso? Criasse um paraíso maravilhoso, ele tinha poder para isso. Esquecesse de paz, esquecesse céu, que vivesse unicamente aqui que vale a pena a gente viver, esqueça de Deus. Segunda tentação, leva Jesus num lugar bem alto, e lá mostra todos os reinos da terra, e diz a Jesus, eu posso, por isso, dar a você todos esses reinos, com seu poder, com a sua glória, com esta condição. Se você, Jesus, exatamente Manuel das Favas, disse seu Pai, se você, prostrado diante de mim, você me adorar. Separar Jesus do Pai.
Ele então ser como que o Deus de Jesus. Não é o que Jesus vai dizer numa outra passagem, que ninguém consegue servir a dois senhores. Servir a Deus, que Jesus chama de Pai, e servir ao dinheiro, servir aos reinos desse mundo, servir ao poder, à glória desse mundo. Não é possível. Ou um ou outro. Terceira tentação de Jesus. O diabo leva no lugar mais alto do templo de Jerusalém. E lá diz para Jesus mais uma vez: se você é o Filho de Deus, lance-se daqui para baixo, se jogue, porque esse Deus vai mandar um anjo para segurar você, para que você nem tropece numa pequena pedra. O que o diabo queria que Jesus fizesse com o Pai? Não fosse mais pai, não. Fosse escravo dele. Ele que era Deus, e agora esse Deus vai ter que mandar um anjo, eu não posso, eu vou fazer isso, vai ter que fazer isso, fazer aquilo, se não fizer, eu rompo com você. Não é, querido irmão, querida irmã, a tentação que às vezes quer nos assaltar? Fazer de Deus o meu escravo, não pai, meu escravo. Se o Senhor não fizer o que eu estou pedindo agora, não quero saber mais do Senhor. Era a tentação que o diabo queria lançar para Jesus. Qual que é a resposta de Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus, isto é, não dominarás, não farás do teu Deus o teu escravo, aquele que terá que estar às suas ordens, inteiramente à disposição dos seus desejos e dos seus caprichos. E diz o texto, que depois da tentação, não conseguindo nada com Jesus, o diabo se afastou para voltar na hora oportuna. E qual foi a hora oportuna, querido irmão, querida irmã? Quando foi mais difícil para Jesus ser o Filho do Pai? Foi exatamente no Getsêmani, lá na sua paixão. Jesus com Pedro, Tiago e João. Interessante que Jesus, a primeira coisa que faz, o que é? Diz aos três: vocês rezem para não caírem em tentação. E qual que é a tentação? Aquela para a qual Jesus foi rezar, porque diz que ele afastou mais um pouco, ajoelhou-se e começou a rezar. E na prece de Jesus, querido irmão, querida irmã, nós podemos entender essa tentação mais uma vez do diabo. Como que seguisse o diabo, Jesus diria assim: Pai, afasta de mim esse cálice, eu não quero saber disso. Proposta do diabo. Qual que é a palavra de Jesus? Pai, se tu quiseres, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha, mas unicamente a tua vontade. Querido irmão, querida irmã, é a palavra de Deus que está pertinho de nós, que Deus quer que esteja realmente iluminando e guiando a nossa vida. Que palavra é esta? Sempre guiados pelo Espírito Santo. Nas tentações da vida, quando principalmente for terrível vivermos como filhos e filhas do Pai dos céus, termos força com Jesus de dizer: Pai, está amargo esse cálice, mas não se faça a minha vontade, e sempre a vontade e unicamente a vontade do Senhor.